Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e, para iniciar, são apenas 3 jogos para o Inter de Santa Maria voltar ao Campeonato Gaúcho Série A. A gente vai falar bastante sobre isso hoje e também sobre os reveses que a dupla Grenal tem vivido nesses últimos tempos, mas antes vou apresentar meus queridos companheiros, amigos e colegas Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro, e aí, Antônio, que grande dia. Eu lembro muito bem de acabar o episódio da semana passada dizendo que quinta-feira que vem nós estejamos aqui com a classificação. Bom, o clima não quis que fosse deste programa, mas que esta quinta todos os santamarienses saiam com a classificação. Olá para os meus grandes amigos, bom ter Pedro Pereira de volta nesta bancada, apresentando, né, que, enfim... Passou toda a minha questão ali depois envolvendo Ipiranga. Depois da eliminação do Ipiranga as coisas voltam ao normal, então, né, que bom tê-lo de volta. E, é uma semana, assim, que acho que desde segunda a gente já tá meio ansioso, vai chegando perto, já fica meio sem dormir direito, já acorda meio errado, olha, quero jogo, né, e o dia do jogo finalmente chegou. Vai demorar ainda, né, ainda mais quando é um dia assim que a gente espera muito, né, vai demorar bastante. Mas tem tudo para ser um grande jogo, festa da torcida, elenco aí, o que o Inter tem é melhor, né? Se fala até de uma volta do Wilson Júnior no banco, então a gente tem grandes expectativas, claro que não dá para menosprezar o adversário, mas é um grande dia. E quanto à dupla Grenal, eu prefiro não comentar. A dica pro dia, ocupem-se à tarde, que vai demorar. Vai demorar. E estejam na Baixada à noite. Nesta próxima quase 1 hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você, ouvinte telespectador, assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Nosso Instagram e o nosso TikTok também é @hattrickoficial. Bom, muito obrigado por terem segurado a barra enquanto eu passava por perrengues envolvendo Ipiranga. Óbvio que não foi só isso. Tiveram coisas pessoais, mas está tudo bem, tudo resolvido, estou de volta. E a gente vai falar sobre Copa do Brasil, nós vamos ter que falar sobre Copa do Brasil, para mim, infelizmente, mas para frente do programa, porque o assunto do momento é Inter de Santa Maria e divisão de acesso. Nas ruas do Parque Itaimbé, onde é localizada a minha residência, só se fala nisso. Não se fala em outra coisa. O Inter de Santa Maria recebe o Veranópolis em jogo que define a vaga às semifinais do Campeonato Gaúcho Série A2. O jogo é nesta quinta-feira, que a gente está gravando, dia 18, às 8 da noite, no estádio Presidente Vargas, vulgo Baixada Melancólica. Em uma vitória do Inter de Santa Maria, por quaisquer placares, qualquer vitória serve. O Inter de Santa Maria volta às semifinais depois de 5 anos fora. Porque a última vez que o Inter de Santa Maria esteve no mata-mata da divisão de acesso também foi a última vez que chegou às semifinais. A gente teve um primeiro jogo na segunda-feira de noite. Era para ter acontecido no domingo, mas a chuva impediu. A chuva também impediu que a bola rolasse na segunda, mas daí não fazia mais tanta diferença, porque o jogo aconteceu mesmo assim. Foi um confronto complicado para o futebol. Vale destacar que a transmissão da VEC TV salvou a partida, digamos assim, entre outros causos que aconteceram. Mas, fim de jogo, 0-0, ficou tudo para a Baixada. Eu acredito que talvez vocês concordem comigo que não tem muito como a gente definir o futebol jogado naquela partida. Por exemplo... Para mim, o Inter de Santa Maria jogou pior que o Veranópolis naquele jogo, mas isso não significa nada. Muito por conta das condições do gramado. O que vocês estão esperando mais para o jogo de hoje, levando em conta todas as questões históricas que tem nesse jogo, que, como definido muitas vezes, é o jogo mais importante do Inter de Santa Maria no passado recente? Eu acho que o último jogo contra o Veranópolis jogou... É complicado de falar que jogou melhor. O Veranópolis teve, talvez, chances mais claras de fazer gol, ainda que elas não fossem tão claras, né? Teve uma bola ali com o Carlos Henrique no fim do jogo, que ele tinha tudo para chutar e chutou muito para fora. Teve uma com o Rafael Mineiro no primeiro tempo, que ele tinha tudo para fazer o gol e ele chutou fraco. Então, acho que são as duas melhores chances, mas não são chances tão claras, porque, enfim, não exigiu muito do goleiro Rafael Copete.
Então, pensando nisso, eu acho que o confronto está muito aberto e muito, muito aberto para o lado do Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria, ele é sim favorito nesse jogo, por jogar em casa, ter o apoio do seu torcedor, não perde há muito tempo, tem um elenco melhor. A gente viu pouco jogo lá em Veranópolis, então não dá pra gente ter um parâmetro do time do Veranópolis também, porque a gente não viu esse time jogando em condições ideais de gramado. Mas pensando que dentro da Baixada o Inter SM é um dos times mais fortes do campeonato, se não o mais forte, porque agora o Glória foi eliminado, então o Inter acaba sendo o melhor mandante da competição. Então o Inter SM ele tem essa força que me faz acreditar num favoritismo na noite de hoje, né, quinta-feira. Então eu acho que é um jogo para ter cuidado, principalmente para o adversário, por a gente não saber muito, mas é notável que o Veranópolis tem bons jogadores, que inclusive passaram por aqui, jogadores com histórico interessante, conseguiram acesso. O próprio Márcio Nunes é um treinador muito inteligente, a gente falava aqui, né, se o Veranópolis abrir o placar, ele vai fechar, ele vai fazer o escarcéu no gramado, o auxiliar dele vai ser expulso se precisar, mas ele vai segurar aquele 1-0. E a gente fala porque a gente já viu fazer isso aqui. Então é um jogo para se ter muito cuidado, mas o Inter tem um favoritismo sim. Eu acho que o grande retrato é que o contexto das chuvas e da condição do campo segunda-feira fez com que o jogo virasse uma partida única. Porque futebol por futebol a gente não viu o segundo. Era um jogo de muito balão, não tinha uma jogada trabalhada de mais que 3 toques, era praticamente impossível, porque o campo não permitia. As condições do campo fizeram com que fosse uma batalha em Veranópolis. Se alguém achasse um gol no cruzamento, numa falta, ok, mas jogada trabalhada por jogada trabalhada não existia. Isso fez com que tivesse uma semifinal de 2 jogos decidida em apenas um, o que é melhor para o interesse de Santa Maria. Decide em casa, não perde em casa desde 18 de junho do ano passado. Então, o primeiro jogo, entre aspas, tirou a pressão do Inter de Santa Maria quanto ao mata-mata e ainda colocou o Inter numa condição de jogar todo o mata-mata só dentro de sua casa, porque sem condições de jogo naquele gramado, as equipes realmente não conseguiram produzir ofensivamente e a gente não tem como ter a dimensão do quão forte pode ser o Veranópolis num campo bom, como é o Inter de Santa Maria no campo da Baixada. Então, eu acredito o Inter bem favorito pro jogo de hoje, muito pelo que demonstrou dentro de casa ao longo da divisão de acesso e também por se tratar de um jogo único, digamos assim, num mando que o Inter não perde há mais de um ano. É bom isso que o Lucas falou, de que tira a pressão. Porque, cara, é futebol. Futebol existem os velhos fantasmas. Né? A gente vê isso no Inter, a gente vê isso no Grêmio, a gente vê no Flamengo, no Real Madrid. Óbvio que a gente vai ver no Inter SM. Né? No Real Madrid acho que não, né? No Real Madrid acho que não também. Não tem fantasma, né? Mas toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção, perfeito. Mas o Inter SM tem os fantasmas. 5 anos sem ir pro mata-mata, isso pega. Ah, o jogador chegou esse ano. Mas isso pega. Mas ele sabe que a torcida cobra. Campo, ele sabe que a torcida cobra. Ele sabe que a camisa é pesada e que o time precisa ir lá. O primeiro fantasma foi exorcizado. Passar da fase de grupos. Perfeito. Agora tem o fantasma do acesso. Não é nem o fantasma de chegar às semifinais. Porque isso já é meio contado pelo torcedor. O torcedor acredita, não à toa que as últimas vezes que o Inter de Santa Maria chegou ao mata-mata, 18 e 17, foi às semifinais. Não é nada mais que obrigação pro torcedor. Não é nada mais que obrigação. Já que chegou aqui, que chega às semifinais também. Agora, essa pressão, ela precisa ser diluída aos poucos. E eu acho que o jogo de segunda foi bom pra isso. Porque foi um jogo que a gente, cara, com todo respeito, ninguém esperava muito gol. E o empate caiu bem. Né? Nas transmissões, eu particularmente estava ouvindo a transmissão da Rádio CDN, comemorado. Gostaram do resultado. Dentro do campo, pelo que eu entendi também. Então, eu acho que é um bom resultado, sim. E aí, claro, agora o jogo em casa, tem que analisar essa parte da pressão também, mas acho que o torcedor incentiva. E aí, depois, contra o Pelotas, entra de novo essa parte, né? Porque se avançar, enfrenta o Pelotas. E aí, essa parte psicológica vai pegar mais ainda por ser o Pelotas, por ser semifinal e por todos os arredores que tem nesse jogo. É todo o contexto, né? Porque tinha a oportunidade de ter matado o Pelotas e muito mais do que isso, Pelotas é o adversário que eliminou o Inter na semifinal, na última semifinal. Mas se tratando dessa tirada de pressão, claro que não é o futebol que a gente deseja, mas o jogo de segunda-feira foi um suco de divisão de acesso. Porque do que a gente pensa de futebol peleado, de luta, de garra, de barro, de bola que não anda, suco de divisão de acesso. Rodo quebrando. Rodo quebrando, narração esdrúxula. Cara, eu lembro que a minha primeira lembrança com a divisão de acesso, já faz isso há uma cota, 2011, 12 ou 13, que
Rio Grandense disputava o quadrangular final do Campeonato Gaúcho Série A2. E na época subiam 3 times para a Série A, ou seja, os 2 finalistas e o melhor do quadrangular entre os semifinalistas. E eu lembro de uma partida contra o Passo Fundo, que o gramado era pior que as condições de ontem e mesmo assim teve jogo. Mas enfim, é um suco de divisão de acesso e é bom, porque se alimentar da competição quando tu precisa tirar essa pressão vai fazer bem pro Inter. Informação, Roger Machado é o novo treinador do Inter. Tá, Acaba perfeito. de ser anunciado no Twitter oficial do Inter, mas nós vamos falar Vamos mais segurar, depois. vamos segurar essa informação. Só pra não perder o time. Indo por partes, tá? Essa questão dos jogos em casa. Como já foi falado, o Inter de Santa Maria não perde em casa desde o dia 18 de junho de 2023. Nessa ocasião, o técnico do Inter de Santa Maria era Márcio Nunes, hoje no Veranópolis, que enfrenta o Inter. Calma, Não. repete. Não, Era o Benhur. Era o Benhur? Contra o Santa Cruz foi o Benhur. Isso. E depois é o Marcinus. É. Quem iniciou, o que isso que eu quis dizer? Quem iniciou essa era muito obrigado, ainda bem que tem vocês aqui. Quem iniciou essa era sem derrotas em casa foi o Márcio Nunes, que hoje no Veranópolis, que joga contra o Inter de Santa Maria. Quem era o técnico do Santa Cruz? Isso é só uma curiosidade. O Daniel Franco. O Daniel Franco, que hoje está à frente do Inter de Santa Maria. Conversando com o Márcio Nunes, uma coisa que ele tem muito orgulho, porque ele respeita muito o Inter de Santa Maria como clube, como o time mesmo, os jogadores, comissão técnica, direção. Ele tem um grande apreço e ele tem muito impacto no que o Inter de Santa Maria é hoje. A gente tem noção disso. Ele deu uma nova cara, não salvou, deu muito uma forte. Injeção de ânimo. Mas ele deu uma sincero. injeção de ânimo e também é um cara que já é mais rodado, já tem algumas conquistas no Rio Grande do Sul, ele sabe os caminhos. Ele conhece a Baixada Melancólica. E uma coisa que ele destaca bastante é como o torcedor alvirrubro conseguiu voltar a ter autoestima. É a valorização da torcida. E uma coisa que eu acho interessante destacar é como ontem o Pedro Della Páscoa foi no Papo da Esporte, ele fez uma fala bem legal sobre a importância do Inter de Santa Maria na primeira divisão para a cidade, né? Porque isso é uma coisa até que a gente comenta nos bastidores, ontem eu e o Antônio a gente estava falando, tem muita gente que é de Santa Maria, gosta de futebol, entre aspas, né? Quando eu digo entre aspas é porque gosta do Inter ou do Grêmio, não gosta necessariamente de futebol. Tá tudo bem, mas é a questão. Ouve a palavra Inter de Santa Maria, ou até mesmo o famoso Interzinho, e já fica, não. É várzea. Esse aí não. É um amontoado de gente que tá ali só para ocupar, só para estragar o gramado, para ocupar tempo dos arredores da Baixada Melancólica. Isso não tô falando que sempre foi uma mentira, mas isso deixou de ser uma verdade há muito tempo já. Já passou de ser vergonhoso uma fala dessas. E o que o Pedro Della Páscoa fez uma indagação beleza, o Inter de Santa Maria não vive o melhor dos momentos, vai fazer quase 15 anos, isso é um fato. E isso, entre algumas questões, acaba sendo uma vergonha também. Porque Santa Maria é uma cidade para ter um time consolidado na primeira divisão. Mas o que a comunidade fez para o Inter de Santa Maria? O futebol ele vive muito do povo. A gente comentou isso bastante na época das enchentes. Agora, o que o pessoal de Santa Maria fez para ajudar o Inter de Santa Maria a estar no patamar que todo mundo quer? A parar de ser essa suposta vergonha, esse suposto fracasso. A gente tem hoje os ingressos. Cada um tem a sua condição e eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou querendo falar também, para de comprar comida e vai no jogo. Óbvio que não é isso. Mas, cara, são ingressos acessíveis em relação ao próprio Inter e Grêmio, que até, levando o pessoal de Santa Maria, teria que sair de Santa Maria. São R$30 para arquibancada, 40 para o pavilhão B e 60 para as cadeiras. Os visitantes pagam 30 também. Tem meia entrada para estudantes, para idosos, para mulheres de qualquer idade. Se essa é a questão, se vocês concordam ou não, não é essa a questão. Mas tem meia entrada para mulheres de qualquer idade e crianças de 12 anos ou menos não pagam. São vários pontos de venda e também dá para comprar online. Cara, acho que é interessante esse papo, porque assim, hoje vai ter o jogo mais importante da história recente do Inter de Santa Maria. Tem a chance... São 270 minutos para voltar... 270? 270. Mais acréscimos, né? Mais acréscimos, mas... Uns 13 anos. Levando assim, né, no jeito que a gente fala no meio do futebol.
Cara, é muito pouco, cara. Já passou tanto, não custa pra te parar de ser ignorante e ver que tem muito mais. Não é uma várzea e é muito mais do que um próprio clube jogando um futebol. Assim, essa questão é uma ótima discussão que tu trouxe à tona, porque é uma coisa que eu vou ser bem sincero, me deixa bem brabo. Che, tem que falar que tem um conhecido meu que tá fazendo TCC sobre isso. É mesmo? Olha, conte mais! Em breve, tá? Não, Em breve a gente... esse trabalho renomado aí do nosso conhecido. Dá pra falar o nome dele? Dá. Quer falar tu? Não. Não, vamos deixar em segredo pra não explanar o super trabalho, mas digamos que ele está próximo de nós. Mas enfim, o que acontece? Essa questão de comparações, eu acho que é muito errado, porque, cara, o Inter de Santa Maria não é o Inter, não é o Grêmio, e não sei se um dia vai ser. Questão da estrutura, questão financeira, E competitividade. não é nada mais que natural, cara. E não é nada mais que natural, estamos falando de uma cidade que é muito menor que Porto Alegre, que não tem a capacidade, e se tiver essa capacidade de ter grandes jogos aqui a nível nacional, internacional, vai demorar ainda, porque a cidade precisa se adaptar. A questão é, o Inter de Santa Maria é várzea, o Inter de Santa Maria não tem instrutor, não sei o quê. Cara, o Inter de Santa Maria joga a segunda divisão estadual. Vamos lá, vamos nivelar a partir disso. A partir disso, o Inter de Santa Maria tem um estádio com uma ótima capacidade, que, uma construção antiga, que deixa a desejar, mas que foi pintada esse ano, que comporta ali um público interessante. E assim, interessante, e eu gosto de levar em consideração o estádio do Ipiranga, que tem 20 mil cabeça, mas não lota, cara. E não chega perto de lotar, e se duvidar tem exato. menos público. Então, é porque às vezes pode falar, mas é muito pouco. Cara, é o suficiente e tá perfeito. A pessoa que fala muito pouco não vai no jogo. Não vai. É um estádio que tem o espaço pra quem quer pagar mais caro, pra quem quer pagar mais barato. Mas a cadeira do mais caro é enferrujada. Pô, cara, tu foi assistir futebol, tu não vai pra ficar sentado na poltrona. Se tu quer sentar na poltrona legal, tu vai no shopping, paga R$2 e fica naquelas cadeiras de massagem, sabe? Não é essa questão. E aí, quanto ao resto, é um time com as suas limitações financeiras, mas é um time que tem um dos melhores elencos da divisão de acesso, que tem o treinador mais cobiçado da divisão de acesso e que está há alguns anos num processo de renovação. Tem pessoas mais jovens trabalhando dentro do clube na diretoria e que têm um olhar mais jovem. Nada contra pessoas mais antigas, mas são pessoas que chegaram ali, que prometeram, olha, nós vamos devolver os refletores para o estádio e os jogos vão voltar a acontecer de noite. Em menos de 2 anos isso aconteceu. Dito e feito. Nós vamos reformar o gramado. O gramado foi reformado. Não está nas melhores condições ainda, mas foi reformado. E eles prometem, nós vamos colocar o Inter de Santa Maria de volta na primeira divisão. Não sei se vão, mas baseado nos últimos 5 anos é a chance mais próxima. Então, assim, o clube está evoluindo. E isso as pessoas precisam ver. Só não vê quem não quer. Esses comentários de, é várzea, não sei o quê. Cara, é só olhar, ver o time como ele tá, entender como é que é a situação. E quem quer, procura. Quem quer, entende. E o quanto aos ingressos, é muito barato. Vamos ser bem sinceros, tá? Porque, assim, é futebol, gente, tá? É um jogo de futebol. É um jogo que demora ali 2 horas. É um entretenimento de 2 horas. Fora o que tu vai fazer antes. Existe um entretenimento... E depois, dependendo do resultado. Existe alguma forma de entretenimento na cidade que tu consiga pagar R$15 numa arquibancada, ou se tu é estudante, se tu é mulher, se tu é mais velho, enfim, se tu é criança, pagar menos que isso, cara, não existe. Não existe. Então, assim, é um ingresso super ok. Fora quem é sócio, que tem outros benefícios, né? Acaba compensando. Então, cara, não teria uma realidade melhor, sendo bem sincero. A realidade está aí e eu acho que a gente precisa acabar com esse estigma. Eu acho que só vai acabar com esse estigma quando voltar para a Série A. Aí as pessoas talvez comecem a olhar com mais carinho até as empresas da cidade. Com certeza. Eu acho que esse que é o ponto. A cidade precisa olhar com carinho, as empresas precisam olhar com carinho. Bom, se não ficou explícito, quem está estudando sobre isso sou eu. E, cara, para contar. Em muitos casos nesse estado, na maioria absoluta, quase absoluta deles, os clubes passam pelo mesmo que passam o Inter de Santa Maria. Da população da cidade não aderir a ir ao estádio, a comprar produtos do clube, a consumir o clube. Como rara exceção, uma maior média do interior é o São Luís de Juí, mas muito se passa pelo sucesso. E essa é a chave da questão.
O sucesso atrai a cidade a te apoiar. Quando o São Luís subiu para a Série A do Campeonato Gaúcho, não teve um jogo do São Luís que não teve mais de 60% do estádio lotado. E isso se aplica em todas as competições. Desde Copa FGF, Campeonato Gaúcho Série A, Copa do Brasil, enfim. Então, o sucesso está atrelado ao apoio das pessoas. É claro que eu, como amante de futebol, no meu ver, vejo que qualquer amante de futebol tem que ir ao estádio apoiar o time da sua cidade. Mas é uma opinião própria. Tem que ir. Tem que ir. Essa é a afirmação. Tem que ir. Se Pois tu é fanático de futebol e tem um time de futebol na tua cidade, tu tem que ir. Esse é o ponto que tem que ser citado. Mas o fato é que as pessoas não pensam assim. As pessoas olham o time de coração pela televisão, seja Grêmio, seja Internacional, seja Ipiranga, para os diferentes. Inclusão social. Diferentes. Mas o ponto é, as pessoas sem o sucesso não vão ao estádio. Olha só, ontem de tarde, eu comentei até com vocês, eu mandei no grupo dos meus amigos e disse: rapazes, a quem quiser um bom evento esportivo, quinta-feira à noite tem mata-mata da divisão de acesso. Mandei o link de venda e, bom, todos os fanáticos por futebol compraram. Mas o fato é... Detalhe, Por um que desses isso? fanáticos de futebol ganhou ingresso, tá? um deles ganhou o Um ingresso. deles ganhou ingresso. Mas... Pode ser você na próxima vez. Mas o ponto é, por que o jogo não chega nessas pessoas? Esse que tem que ser a questão. Porque as pessoas gostam de futebol, isso é um fato consumado. A maioria da população gosta de futebol, fora aquela que é um consumidor assíduo do esporte. Por que o jogo não chega nessas pessoas? E elas ficam atreladas só a Grêmio Internacional. Eu acho que é um ponto a se destacar também, além do sucesso. Eu acho que Eu esse acho que- estigma, né, que criaram. Eu acho que tem algumas estratégias que poderiam ser adotadas. Eu acho. Bom, eu não vou ficar dando dica de graça. Não. Assessoria de graça. Mas eu acho Não, mas eu acho que tem algumas estratégias de marketing, e pô, com todo respeito ao Leandro, que é nosso parceiro e faz um ótimo trabalho. Mas tem algo. E, enfim, é um ótimo trabalho. Tanto que Sim, com muito certeza, com certeza. do que o clube está se tornando tem dedo dele, que é fanático pelo Inter e é um baita E isso é profissional. importante, ter alguém fanático dentro do clube que Perfeito. não só sabe trabalhar com a sua área, no caso dele o marketing, mas que sabe o que o torcedor quer. Mas E que também joga rojão em campo. Mas eu acho que tem. Esse detalhe, né? Eu acho que tem algumas estratégias que o Inter de Santa Maria poderia fazer para melhorar isso. Mas também. Cara, Não. eu acho que também tem muita parte do público. E eu acho assim, sendo bem sincero, o time precisa voltar à primeira divisão, acho que o foco deles é esse. Perfeito, é Eles- isso aí. É o foco, sabe? Essa parte, Não dá pra querendo fazer ou não, tudo também. é importante, lógico. Precisa criar esse vínculo com a cidade de novo, mas é muito frustrante eles tomarem algumas atitudes, algumas políticas e a galera não abraçar, sabe? Então, isso também complica. Eu acho que o clube se esforça, mas as pessoas não compram. E, infelizmente, a gente só vai ver o público talvez comprando essa ideia quando o Inter e Grêmio vierem jogar aqui. Quando Mas- verem na TV o Inter de Santa Maria jogando no Beira-Rio ou na Arena. Ali as pessoas vão olhar de novo e falar, olha, o Inter tá no gauchão, ó, que legal, vou começar aí, vou lá pra ver. E aí começa a criar um vínculo. Porque, querendo ou não, hoje a gente assim, pode dizer que o Inter de Santa Maria tem um público bom no estádio. Mas certeza. poderia ser maior. Com certeza. Poderia ser maior a ponto de ampliar o estádio, sendo bem sincero. Com certeza. Mas eu afirmo com todas as letras, não terá marketing melhor do que o acesso. Exato. isso. Exato. Deitou e rolou. Mas só para fechar esse ponto, pelo menos por minha parte, esqueci o que eu ia falar, tava segurando até agora, cara. Então era mentira. Deixa quieto, vamos falar se eu lembrar eu falo. Vamos falar das outras séries de quartas de final, né? Ontem a gente teve Glória e Pelotas, uma disputa que, olha, pro torcedor vacariano, Leão da Serra do Alve Azul. O Glória de Munique. o Glória de Munique cara, é de doer o coração, de verdade, assim. Porque num jogo de ida, na Boca do Lobo, tu toma de 2-0, cara, tu chega, o Pelotas não é bobo, e mesmo tendo passado com a terceira... Quarto. Quarta posição, porque o Glória foi líder. Cara, é um time muito bom. Assim, o Glória pra muitos já chegou E morto. cascudo. E cascudo. E o Glória pra muitos já chegou, tipo, o Pelotas vai chegar em Vacaria pra fechar. Mas não, o Glória conseguiu recuperar. Fez o 2-0 e foi pros pênaltis. O resultado, o Glória acerta o primeiro pênalti, o Pelotas erra os dois na sequência
Pelotas, e aí o Pelotas só errou. Acertou só o último. Resultado final que eu já me embolei. 3x2. 3x2 para o Pelotas nos pênaltis. Uma história interessante, eu estava comentando com o Lucas. O goleiro do Pelotas que pegou um pênalti foi o goleiro do Passo Fundo que nas quartas de final da divisão da SSD 2022 pegou pênaltis contra o Pelotas e eliminou o Pelotas. Mudou de lado. E foi um Histórias detalhe legais. também que eu acho que não é tão importante, mas agora no jogo Inter Santa Maria e Pelotas, foi cumprimentar o Wilson Júnior no final do jogo e acabou sofrendo ali uma cervejada na cara. Eu não vi isso. Fatores da divisão de acesso aí que, enfim, acontecem. Bom, agora a gente espera o resultado, né, de Inter de Santa Maria e Pelotas. A gente tem Inter Santa uma... Maria e Veranópolis. Ai, cara, por que eu sou Já assim? tá pensando no futuro. Já tá pensando no futuro. Não, mas eu lembrei que eu ia falar. Pensando... Depois os caras pegam um áudio aqui e vai parar lá no vestiário dos caras. Não dá munição. Não, pelo amor de Deus. Eu só sou um menino que tem dificuldades de pensamento. Mas eu lembrei que eu ia falar. Que não é pro torcedor ter vergonha de começar a ir agora. A gente deu essa leve mijada, mas a gente também acabou percebendo muito tarde. E eu tô falando por vocês também. Sim. A gente acabou percebendo muito tarde como é bom e como é importante apoiar o time da sua cidade. Eu comecei a acompanhar futebol há menos tempo que os guris, mas a ideia é a mesma. A gente começou aí ano passado. O Lucas ele acabou indo num jogo em 2022, mas acompanhar mesmo foi ano passado. Mas não importa. O que importa é começar a ir e começar a apoiar. Feito o disclaimer. É isso, perfeito. Gabarito. Bom, Pelotas e Glória. Eu só vi as penalidades e foi o suficiente, junto com o resultado, para mostrar que não tem time imbatível nessa divisão de acesso. Vou ter que falar sobre pênalti de novo, cara. Não. Assim, A minha tese do pênalti, a cada penalidade que a gente vê aí se confirma. Jogador de futebol não pode errar o gol na hora do pênalti. Não pode. É algo assim, ó, com todo respeito aos atletas. Eu entendo que deve ter uma pressão que eu nunca vou sentir na minha vida. Agora, cara, tu treina todo dia. Tu pode muito bem parar 5 minutos do teu treino, terminou o treino, assim, tu chama o terceiro goleiro do time. Assim, ó, e aí, o Piá tem 17 anos, e aí, chega aí. Fala, Vitelmo. Fala, Vitel, goleiro de 17 anos do Inter SM. Vamos treinar aí 10 cobranças. E treina, cara. Treina chute forte, chute colocado na esquerda, na direita, em tudo que é canto. Aí, se chegar no jogo, tu bater bem ali e o goleiro pegar, aí outros 500. Agora, por exemplo, o que o Inter fez contra o Juventude, absurdo. O que eu vi ontem nas cobranças lá pro cara chutando a bola na lua, enfim, travessão eu até entendo. 4 dos 10 pênaltis foram chutados pra fora. Pra fora, cara. Pra fora. Se tu acertar o travessão eu até entendo. Porque aí é um azar, né? Vamos ser bem sinceros. Trave, beleza. Não, se o goleiro pegar, não. Depende da cobrança. Depende da cobrança. O Inter e Juventude lá, o Alan Patrick e o Sim. Valência, as duas foram patéticas. Sim. Agora, não pode não chutar no gol, cara. Não pode. O gol é muito grande. Tá, e o nosso boleiro, o boleiro do hat-trick, o atleta, o cara que joga. Eu quero saber se tu tem essa mesma E eu sou opinião. especialista em pênalti, tá? Eu nunca errei. O quê? Não, eu quero saber a tua opinião. Tu acha que é essa ideia? Pênalti de obrigação, gente. É? Tem que, pelo menos dentro da casinha, tem que colocar, tá ligado? Se o goleiro vai pegar e vai ser mérito dele, beleza. Mas, a se cara, analisar. são 7 metros por 2,80. Eu acho que é. 7 Mas 2 nunca- 80. São vou saber. 7 metros e 20 por 2,80. Um quadrado enorme na tua frente. E tu só tem que colocar a bola dentro dessa casinha numa distância de 9 metros, né? Eu não sei se não é 7. Ah, não lembro agora, Enfim, mas é em torno. pouca Entre coisa. 7 e 9 metros. Mas enfim, cara, é uma distância curta devido às chances de fazer gol no futebol. Cara, não pode perder. E ainda mais se tratando de um mata-mata, que previamente tu tem que ter treinado o pênalti. E se não treinou, pô, o treinador tá errado. Porque ele tinha que botar todo mundo pra bater e ver quem são os melhores, Pô, velho. é isso, cara. E assim, ó, pênalti é um negócio que tu treina no dia a dia. Tu vai perder 5 minutos do teu dia treinando 5 cobranças. E, mano, deixa eu te falar. Cobrou 5, 10 cobranças ali. Cobra todas igual, mano. Aperfeiçoa essa cobrança. Até o ponto de tu não errar. Perfeito. Como entende Ó, de bola? existe uma coisa que eu sempre penso, que é o Que leitura. seguinte. Cara, se tu treinar a tua cobrança pra acertar sempre no ângulo, sempre, óbvio que vai chegar uma hora que os goleiros vão, porra, esse cara bate sempre no mesmo lugar. Mas assim, se tu fazer as 3 primeiras cobranças assim, tá feito, cara. Treina outras formas de bater, treina tudo, mas isso que o Lucas falou, aperfeiçoa a tua batida. Não precisa nem escolher o canto, mas aperfeiçoa a tua batida. Ah, eu vou bater sempre assim.
E isso é muito complexo também, porque se tratando de Série A, por exemplo, se o Reinaldo batesse todos os pênaltis no mesmo lugar, os caras teriam a estatística pra saber onde o cara bateu. Mas, gente, na divisão de acesso, vocês acham que o Pelotas sabia onde o Lucas Huck batia pênalti? Não tem histórico, gente. E aí, galera do Pelotas, vamos nos dar essa resposta? Eu nem sei se o Não, Lucas muito- Huck chegou a bater um pênalti ontem, só tô exemplificando, claro, entendeu? claro, Tipo assim, não existe um histórico. E se tiver, tu vai ter que olhar jogo por jogo que aconteceu isso pra saber não. essa informação. Não vai ter um aplicativo na frente da tua mão que tu vai ver, e ele bateu no canto superior direito. Não tem isso. E É, só é divisão de ver- acesso, gente. Ver nessa divisão de acesso, muitos jogos não tiveram transmissão, Perfeito. sabe? É difícil. Bom, o histórico, né? A gente acaba tendo que, cara, a gente vai ter que fazer um pouco de futurologia, porque esse programa a gente também já cobre o jogo de ida das semifinais, caso o Inter de Santa Maria passe. Em Pelotas. Em Pelotas, lá na Boca do Lobo. O Inter jogou lá, foi a estreia do Inter na divisão de acesso e ganhou por 1-0, mas vale destacar, né? Sem O estádio público. sem público. E é um dos grandes pontos fortes do Pelotas. É o público, é um dos clubes com maior torcida do interior do Rio Grande do Sul. Tem mais esse fato que em 2018 foi eliminado para o Pelotas nas semifinais. A última vez que o Inter ficou a um passo do acesso foi eliminado para o próprio Pelotas, 3-0 placar agregado. 2 jogadores do Inter de Santa Maria atual estavam naquele plantel, o Jean Roberto, que começou titular, e o Jarro Pedroso, que eu não sei se ele chegou a entrar em campo, porque não tem essa informação, não achei. Mas, enfim, estava no grupo, né? Tem o mérito da mesma forma. Cara, vai ser um jogo... Olha, se o Inter de Santa Maria ganhar do Verão, depende também da forma que vai ganhar. Porque o Pelotas, eu não digo que ele chega enfraquecido, mas ele não chega tão forte quanto poderia estar, porque perdeu o último jogo por 2-0. Enfim, para a gente finalizar esse assunto e falar da dupla Grenal e um pouquinho do outro lado da divisão de acesso, vocês arriscam placares para Veranópolis e Inter de Santa Maria, e talvez um pouco da Eu tenho história roteiro do jogo já. É? Eu tenho roteiro do jogo. Tu quer Eu posso começar? passar pra vocês. Daí vocês... Aí já... Eu já vou avisar como é que vai ser, que daí a pessoa... O pessoal da imprensa já escreve Não, o texto. se a pessoa for assistir o nosso programa na sexta, por exemplo, já é informação, né? O jogo vai ser 2-0 pro Inter SM. O cara roubou meu palpite. Contra o Veranópolis? Contra o Veranópolis. Ah, tá. 2 gols do Michel. Meu Deus, aí vejo. Os 2 no segundo tempo. Com todo respeito ao Michel, mas aí vejo. Os 2 no segundo tempo. Um de pênalti e um de cabeça. E aí, Lucas? Cara, eu vou manter o meu palpite porque eu acredito também que vai ser 2-0. Mas vai ser um gol do Jarro Pedroso pra abrir o placar. Aí, Um gol de eu Alpedro. E gostei. aí eu fico louco, porque eu gosto E aí, muito dele. aí eu uns gostei. 35 do segundo tempo vai trocar o Michel pelo David Batista. E o DVD Batista vai fazer o 2-0. Cara, e é esse o Hoje retrato do tem jogo. sushi. Ele roubou a tua ideia e tu roubou a minha. Porque eu vim pensando no 2-0 e eu vim pensando num gol do Jarro e no gol final do David Batista, mas eu vou trocar. Vai ser 2-0 ainda. Eu também acho isso, eu não abro mão. E, pô, pelo que a gente tá falando, pô, tem que acontecer. Eu acho que pode ser um gol do Alan Christian Craque de bola. no primeiro tempo. E assim, cara, é um 2-0 que engana. É um 2-0 que 2-0 é o placar mais perigoso. vai ser muito A complicado. E David Batista mesmo. Eu sigo com ele porque ele é o cara que marca os gols a hora que precisa. Vamos passar um pouco só pela outra chave. Eu vim até em homenagem aos irmãos Aos falecidos. do Leão da Colina. Vim todo de preto com a camisa do União Frederiquense, porque ontem tiveram, além de Glória e Pelotas, aconteceu outro jogo das quartas de final. O Monsun, o time sem torcida da capital, eliminou o União Frederiquense por 2-1. Como é bom falar isso, Em né? O time casa. sem torcida e saber que a gente não vai apanhar ou ser alvo de Porque, críticas porque não tem torcida. Bom, mas é um baita time. Isso que é estranho até. Dentro das 4 linhas é um baita time. Bom, e aí ganhou por 2-1, 3-2 no placar agregado, porque tinha terminado 1-1 lá na arena do União Frederiquense. E a gente tem também Lajeadense e Passo Fundo. O Lajeadense vai ao Vermelhão da Serra com a vantagem de 1-0, também nesta quinta-feira, mas acredito que às 7 da noite. 19 horas, Isso aí. exatamente. Bom, cara, assim, ó, só um papo rápido. Eu acho que o Monson, o caminho ficou muito fácil para ele subir. Eu torço para que não, justamente por isso, e não tenho problema em dizer. Eu torço pro tradicional. Nesse caso em especial, eu gostaria muito que o Lajeadense subisse por
tudo que a região do Vale do Taquari viveu. E eu acho que vale... É uma coisa que... Cara, o futebol pode dar um up. É uma maneira para dar uma autoestima de volta para aquela região. E eu vim do futuro para te dizer. O Lajadense estará na primeira divisão ano que vem. O Lajadense a camisa vai pesar. O time cresceu quando tinha que crescer. O Lajadense cresceu na divisão de acesso, faltando 5 minutos para o apito final do último jogo da fase de grupos. 5 não, porque teve acréscimo, mas assim, aos 40 do segundo tempo, o Lajadense perdia por 1-0. O Lajadense entra na última rodada como 5º lugar. Dos 3 ali do bolo, Aimoré, Pelotas e Lajadense, era o que tinha menos chance de passar. Leva um gol, vira o jogo e passa em terceiro. Então, assim, o Lajadense cresceu quando tinha que crescer, botou a camisa para campo e eu acho que vai pesar isso, porque o Monson, assim, ó, passa do União, mas o União bem frágil, era o time mais fraco desses 8. E eu acho que o fator local vai fazer diferença, porque jogar no estádio que o Monson mandar, se vai ser no Sesc Protásio Alves, se vai ser no Francisco Noveleto, no Parque Lamy, independente, não vai ter torcida deles. Então, assim, a torcida Lajadense vai estar na Arena Nove Azul, e isso vai fazer diferença. E esse jogo da eliminação, da classificação do Lajadense também eliminou o Aimoré, né? Então era um jogo que valia muito para as duas equipes, não foi como se tivesse virado o jogo contra o Futebol com Vida. Quanto a quem se classificará, eu não sei se o Lajadense, mas eu tenho certeza que quem sair desse mata-mata, ou o Lajadense ou o Passo Fundo, vai passar pelo Monson, pelo fator tradicionalismo. Tipo, o que eu quero dizer, eu não duvido que o Passo Fundo vire o jogo hoje no Vermelhão da Serra. Eu acho, inclusive, que existe essa possibilidade. Mas quem passar daí vai eliminar o Monson na semifinal. Eu acho, inclusive, que esse jogo de hoje vai ser mais difícil que o jogo contra o Monson. Para as duas equipes, Passo Fundo e Lajadense. O jogo de hoje é mais difícil que uma semifinal com o Monson. Cara, vocês sabem mais de futebol que eu, e eu tendo a acreditar mais em vocês do que na minha própria opinião. Não, mas tem que ter convicção. Sentido. Agora, eu acho que o Monson, ele, cara, ano passado ele já chegou perto. Bateu na trave. Bateu muito na trave e tipo, adquiriu talvez o que faltava, porque em 2022 fez um gauchão Série B impecável, invicto, subiu direto no primeiro ano de participação, se eu não me engano. Aí ano passado bate na trave, esse ano tem a chance. Cara, eu acho que ficou limpo o caminho, que poderia ser do Inter de Santa Maria, mas enfim, não, vamos falar do que a gente tem. Bom, papo dado, tudo ou nada, 90 minutos para chegar nas semifinais, 90 minutos e mais alguns acréscimos. Por favor, vamos apoiar o Inter de Santa Maria. É o assunto do momento, a gente vai acabar comentando um pouquinho só sobre a dupla Grenal, mas acho que vale a pena. Enfim, é mais 2 programas sobre isso. É isso. A pessoa que nos acompanha vai entender. Se Deus quiser, 2 programas, né? Se Deus quiser, senão é hoje. É hoje. Mas, enfim, não vamos deixar o clima, a peteca cair. Internacional de Porto Alegre, pode ser. Não, vamos deixar o clima cair. Levantando! Que baita. Bah, que contradição, mas eu vou ter que falar. O Internacional está eliminado da Copa do Brasil, perdeu por 2-1 para o Juventude no Beira-Rio e empatou em 1-1 no Alfredo Jaconi. Cara, é mais um ano que o Inter de Santa Maria não chega. O Inter. Tá viciado no Inter de Santa Maria. Não pense em outra coisa. É um nervosismo, cara. Eu tô falando, tá todo mundo meio assim. Eu também tô meio ansioso pro jogo. Na Copa do Brasil. E também outro resultado que abrange o programa de hoje é o jogo de ida do playoff da Sul-Americana, com um gol do Campaz depois de uma rateada energética. El bicho Campaz. Do Rômulo. O Inter volta a jogar. O Inter. Páscoa. Uma criança, parecia criança. Uma criança, pô. O Inter volta a jogar pelo Brasileirão contra o líder Botafogo no sábado, dia 20, às 6h30, no estádio Newton Santos. Na próxima terça-feira, dia 23, às 9h30 da noite, recebe o Rosário Central pelo jogo de volta dos playoffs, valendo a vida e com a desvantagem de 1-0. Nesse meio tempo, a gente teve Roger Machado, justamente agora, no momento que estamos gravando, anunciado como técnico do Posso ler aqui Inter o de Porto Alegre. se quiser. Por favor, querido. E aí eu gostaria na real, eu gostaria de começar pelo Lucas. Claro. O Roger, a gente sabe, né, tem uma grande... ídolo? Não, ou Era. será que era? Do Grêmio, a gente tem 3 visões bem diferentes Tem aqui os na mesa. pezinhos na calçada da fama. Eu acho que esse é um assunto bem interessante. Eu gostaria que tu lesse, que o Lucas Vamos lá. começasse esse assunto falando do que ele espera.
O Esporte Clube Internacional comunica que chegou a um acordo para anunciar Roger Machado como novo técnico. Ele assina contrato até 2025 juntamente com o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adailton Bolzan e Roberto Ribas e o analista de desempenho Guilherme Marques. Que vontade, hein, pai? Paulo Paixão de volta. Informação Isso legal. Isso é uma baita Campeão da Libertadores do mundo. Campeão do mundo, campeão pelo Inter, pelo Grêmio. Onde ele passou, ele foi campeão. E se desse mais um tempinho no Juventude, ele bocava uma taça ali, sem Engatava dúvidas. uma vaga na Sul-Americana, pelo então, menos. assim, ó, é um cara experiente. Agora, então, Roger, Lucas. Vamos lá. Primeiro, a começar que eu acho que de todas as partes é uma decisão mal tomada. Pela parte do Grêmio, que não tinha poder na decisão, é um cara que é ídolo, identificado com o clube, que vai treinar o seu maior rival. Ou seja, vai perder o apreço de muitos dos torcedores e, dos apoiadores do Grêmio. Da parte do Internacional, era uma contratação questionada, justamente por se tornar de um ídolo do Grêmio. E da parte do Juventude, pra mim, a parte mais questionada. Era o melhor time gaúcho esse ano, jogando futebol. O Grêmio foi campeão gaúcho? Foi, mas foi pior que o Juventude. O Juventude faz o melhor ano dentre os gaúchos. E o Roger abre mão do projeto para ir para um lugar onde será contestado por ser um ídolo gremista e também perderá o apreço de muitos gremistas por treinar o Internacional. Particularmente, perde um pouco do meu apreço, mas não como os estão tratando, sabe? Eu acho que o que foi feito, ele não deixa de ser ídolo por treinar o Internacional. Perde o apreço porque, obviamente, por questões financeiras, de visibilidade, ele veste a camisa do maior rival, mas o que foi feito na história está escrito e não vai se mudar. Então, continua ídolo no meu ver. Então, a vinda do Roger, ela é bem contraditória em todos os lados. Começar pelo lado do Juventude. É um time que estava bem, como o Lucas falou, perde seu treinador. E eu vejo as pessoas falando, mas por que ele fez isso? Gente, é muito mais dinheiro. Ele vai ter, querendo ou não, um dos melhores elencos do país na mão dele, é uma oportunidade de ouro. Então, assim, essa parte eu acho que pessoal dele não dá para questionar ele querer ousar o seu trabalho e dar porque pode ser uma guinada na carreira dele. Se ele ganha um título com o Inter, meu Deus. O Inter que não ganha um título há anos, meu Deus, é uma oportunidade. Então, assim, o Roger ele vai abraçar isso nessa ideia. O Juventude sai prejudicado nitidamente. E, enfim, é um time com menos poder financeiro e sofre com isso. Quanto ao Grêmio e essa rivalidade, enfim, eu no lugar do Lucas eu ficaria bem bravo também, porque é um jogador que é ídolo. É um ex-jogador no caso, né? E é complicado, porque agora na posição de treinador tu começa a ter um mercado mais escasso. Porque quando tu é jogador, tu pode jogar no Brasil, tu pode jogar em tudo que é lugar do mundo, tu pode jogar em várias equipes. Agora, quando tu é treinador, não é comum um treinador brasileiro ir para outros lugares. Para a Arábia Saudita, enfim, beleza, mas aqui dentro do Brasil eles ficam mais. E os times que estão desempregados no momento vão atrás desses treinadores. E aí o Inter foi atrás do Roger e aceitou. Eu acho que é uma contratação ruim. Eu não gosto do Roger como treinador. Não acho que ele em algum momento ele foi uma promessa como treinador. Não é o caso hoje. É um treinador que estava no Juventude, um time que é recém-promovido. Então, eu acho que é um treinador que ele peca em algumas decisões. Ele não é o melhor gestor de grupo, mas era o que tinha no mercado. Eu acho ele melhor que o Fernando Diniz, sendo bem sincero. E eu acho que para o que o Inter precisa, que é um cara para arrumar a casa, para chegar no meio do ano e não ter que adaptar um grupo, ok, vamos ver. Né? Dadas as circunstâncias, é o que tem. E aí fica muito claro que a vinda do Paulo Paixão e uma possível vinda do Abel Braga também como coordenador técnico, que não foi oficializada, mas que é o desejo da diretoria, vem para blindar ele, vem para blindar o Roger. Porque, cara, é um cara gremista, contestado, ele vai tomar chumbo de tudo que é lado. Menos da imprensa gaúcha que ama o Roger. Por exemplo, perdeu um jogo, cara. Perderam um jogo, sendo comandante do Internacional e ídolo gremista. O que esse cara não vai ouvir, velho? E aí entra um medo meu, que o Abel, vindo como coordenador, qualquer tropeço do Roger, bota o Abel treinador. E aí eu só fico assim, pelo amor de Deus, deixem este senhor descansar.
Deixa ele beber o vinho dele, ficar tranquilo. Mas. Eu não. pego muito que a jornalista Carol Freitas, da GZH, falou sobre esse assunto. Não sei se vocês sabem o que ela falou. Eu imagino que vocês Não. conheçam ela, mas enfim. Sim, mas não vi. Ela torce pro Juventude, ela é identificada. E ela fez um relato muito legal. Porque o Juventude, ele vem da... Essa é a segunda vez que isso acontece Esse ano. seguida. É. No início do ano, no final do ano passado, o Juventude perdeu o técnico Thiago Carpini, que, enfim, foi vice-campeão com a Água Santa, vice-campeão paulista com a Água Santa em 2023. O Juventude estava Conquistou o acesso. o Juventude estava muito mal na Série B no início do ano. Chegou o Thiago Carpini, tirou eles da zona de rebaixamento Arrumou a casa. para a segunda colocação. Da Cara, água pro vinho. foi algo histórico, É. assim. Beleza. O Dorival Júnior é convocado para a seleção brasileira, deixa o São Paulo mesmo depois de um título da Copa do Brasil, não é essa a questão. Thiago Carpini é chamado. Ele abandona o Juventude, onde ele era aclamado, ele tinha, enfim, ele era amado pela torcida, pelos jogadores, pela direção. Eles tinham um bom casamento, um casamento feito. Ele foi chamado. Beleza, saiu, deu errado, agora está no Vitória, enfim. Tem muita gente querendo comparar essa questão com a do Roger Machado. Sim, é mais dinheiro, é mais visibilidade, mas não é o mesmo contexto. O Thiago Carpini, ele era um técnico em ascensão. E ele estava cada vez voando voos muito mais altos. O Roger Machado, ele chega no Juventude pro Gauchão desse ano, depois dele ficar 2023 inteiro sem treinar um time. O último time que ele treinou foi o Grêmio, em 2022, na Série B. Foi uma aposta, foi um voto de confiança que a direção do Juventude deu no Roger. E, cara, deu certo, beleza. Deu certo com alguns tropeços, porque eu lembro, no Gauchão, o Juventude passou na quinta colocação para um mata-mata. E quase, assim, não quase caiu pro Guarani, porque ganhou bem no Guarani, se eu não me engano, foi 4-1. Mas, cara, houve um momento em que o Guarani era o time, assim, favorito pro Jogou confronto. fora de casa contra o Guarani. Na partida que era verdade. o mando único. Perfeito. E, cara, assim, a torcida pedindo pra cair o Roger, porque o Roger não dá, porque é ultrapassado, porque não serve pro Juventude, a direção bancou ele e segurou ele. Tu nunca vai me ver questionando as questões financeiras. É óbvio, se ele ganhava, eu não sei os valores, mas pelo que eu vi, ele ganhava 500 mil no Juventude. E agora o Inter vai ganhar quase o dobro, É. 900, 950. Ele vai ganhar por aí. Cara, é muito dinheiro, mas assim, pô, tem uma questão que tá no futebol que envolve um lado pessoal, cara. Pô, apostaram em ti, tu acabou de eliminar o Inter. Duas vezes. Duas vezes, tu eliminou no Gauchão, tu eliminou Na Copa do na Brasil. Copa do Brasil. Cara, eu não lembro se eles já jogaram pelo Brasileirão, eu sei que tinha um jogo perto ali, talvez... Era o jogo na época das enchentes, foi talvez, adiado. foi adiado, enfim. Mas, cara, era o melhor futebol do Rio Grande do Sul. Eu, como torcedor de uma equipe do interior, no caso do Ipiranga, eu sei como é ter as coisas tiradas de nós. A questão é que pro torcedor de Juventude faz menos sentido ainda. Pô, o Eric Farias, por exemplo, tá no Juventude. Pô, ele mandava no Ipiranga, jogava muito, fazia qualquer coisa que precisasse no ataque e jogava bem. Ele foi tirado, cara, como é que tu não vai entender? Pô, é um Sim. time... Tu vai da Série C no caso, No na caso foi época, pra B, né? pra B, mas assim, direto pra A, Depois pra A. subindo e foi mantido. Cara, é um time que tava na Série A. O Juventude, ele no momento, ele não deve em nada pro Grêmio e pro Inter, no sentido de futebol jogado. E aí, do nada, é tirado e ainda é de um jeito que o Roger, ele não... vai falar o quê? Cara, seja transparente. Ainda mais porque ele sempre teve uma ideia de... Não, eu tô no Juventude, eu penso no Juventude. Cara, não é bem assim. Não foi bem assim que aconteceu. Pensando pelo lado do Inter. Não, antes, pensando pelo lado do Grêmio. Cara, eu acho eu concordo com o Lucas. Tipo, deve ser meio ruim, assim, não é legal, mas também não é o fim do mundo, como falam. Sim. Pensando pelo lado do Inter. Cara, eu acho que ele é melhor que o Fernando Diniz pro Inter, mas eu não acho que ele é um treinador que vai resolver qualquer coisa. O que ele pode resolver? O Inter, que não tem perigo, não vai cair pra Série B. Eu acho que é a única coisa que ele pode garantir. Eu não acho que ele tem qualquer chance de levar esse elenco pra ganhar. Cara, vocês conseguem ver Roger Machado, técnico campeão brasileiro com o Inter. Impossível. Não, hoje nenhum técnico seria campeão. E Com o Inter, assim- acho que o Inter no brasileiro já deu. Bom, Não tem mais como. beleza. Aí Não dá. aí é outra também, beleza. Aí é outra discussão. Agora na Sul-Americana. Cara, eu consigo ver ele passando o Rosário Central, mas
cara, eu não consigo ver ele indo tão longe. Eu não acho que ele é o técnico. Eu acho que muitos técnicos, talvez mais batidos, teriam chance de chegar pelo menos mais longe. O próprio Vanderlei Luxemburgo. Não. Eu acho, cara. Não. Porque ele tem um conceito mais... Não. Cara, ele Eu vou faz dar o que o papo. precisasse. O Vanderlei Luxemburgo já é aposentado, gente. Qualquer Vamos um, ser sinceros. qualquer um que Beleza. chegasse Não dá. aqui hoje... Ele pode não ter a carteira de aposentado ainda, mas ele Eu acho não que tem mais ou tu pega alguém mais consolidado que o Roger, porque ele é consolidado, mas não é assim. Ou tu pega, cara, uma aposta. O português esse era complicado, Mas ele tinha é que querer. tá. O problema, assim, o problema é que o Inter é um campo minado. A qualquer momento estouram bombas. O Inter não pode apostar mais nesse momento. Porque o Alessandro Barcelos já gastou as cartas dele da aposta. Ele precisa agora entregar algo para a aldeia, como a gente chama. Quem é a aldeia? Imprensa gaúcha, torcedores conservadores gaúchos, que é aquela galera que olha futebol e fala assim, contrata o Lisca, que é um treinador que está aí há tempo sem treinar. Contrata o Dunga, que está há tempo sem treinar. Aí o famoso cepacismo. Exato, mas é o que essa galera quer. A gente vê programas da capital pedindo o Dunga não treina no time há sei lá quanto tempo. Então, ele precisa dar essa carta. E a vinda do Roger é pra agradar essa galera e é pra trazer um estilo mais pragmático, conservador ao Inter. De, assim, ó, jogar simples, mas talvez ganhar jogos. E eu só peço uma coisa assim, ó, que o Inter volte a fazer gol. O Inter tem os melhores ataques do Brasil, o Inter não produz, o Inter não chuta gol, o Inter não sabe fazer gol. Só isso que precisa. Tá, independente de quem viesse pro Inter, eu acho que a situação contra o Rosário tá muito difícil. Por quê? Como que se começa um trabalho em 7 dias? No meu ver, é impossível. Impossível. Quem chegar, agora chegou o Roger, tiver o tempo que tiver pra trabalhar, vai trabalhar com base com o que já tem, pra tentar virar esse jogo contra o Rosário. O que por si só já foge do seu estilo próprio, mas enfim, é o que tem que ser adequado. Se cair pro Rosário, aí sim se pensa em jogar no modo Roger, enfim, como quiser. O fato de ser o Roger além de Grêmio Internacional e Juventude. Cara, o Roger é conhecido por ser um treinador que tem bons trabalhos, mas que perde o grupo. Sempre perde o grupo ao longo da temporada. Isso é verdade. Foi assim com o Grêmio, foi assim com o Atlético Mineiro. Por onde passa o Roger, ele perde o grupo no meio da temporada. Sempre tem um ótimo começo, perde o grupo. Mas, dentre as opções, talvez fosse a melhor. Eu acho o Fernando Diniz bom técnico, mas é um suicídio para qualquer clube pegar o Fernando Diniz na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque ele é um cara que não abdica a mão do jeito de jogar e vai ter que adaptar todo um elenco para isso. O Roger foi uma boa decisão nesse sentido, no meu ver, mas no extra-campo não vai fazer sentido nem para colorados, nem para gremistas, nem para jaconeiros. E ainda mais a longo prazo também é algo que eu não vejo dando certo por esse fator. O Roger normalmente perde seu grupo. Antes da gente passar desse assunto, o Roger eliminou o Inter na Copa do Brasil, ainda pelo Juventude no último sábado. E eu queria deixar um ponto de debate aqui. Pra mim o Alan Ruschel foi corretamente expulso, tá? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar disso. É verdade. No meu ver, tem que haver punição, se não pro senhor que invadiu o campo, pro Esporte Clube Internacional. Porque um torcedor não pode impactar no decorrer da partida, como foi. Eu acho também. O Alan Ruschel, ele é corretamente expulso pela regra, tá? Ele agride um torcedor. Mas um torcedor impactar numa expulsão dentro de campo é algo muito grave. Abre um precedente muito abre um perigoso. precedente muito grande. Eu acho que o que tem que ser feito é o seguinte, a regra diz que ele tinha que ter sido expulso e o juiz acerta nisso. Mas eu acho que eles precisam rever a situação. Eles não vão fazer isso. Tirar a expulsão do Alan Ruschel, porque, enfim, se ele não faz aquilo ali, sei lá o que o cara ia fazer. Como é que eu vou saber que o cara não tá com uma faca, que ele não tá armado, enfim. E o Inter tem que ser punido, sendo bem sincero. Esse negócio de punir o torcedor não adianta. Porque é o jeito que aprende. E depois é ele punir. brota no estádio também. A questão tem que punir o time. O cara tá com o casaco do Inter, ele é nitidamente colorado, punir o time. E ele ia agredir um jogador do próprio time. Pra o cara ver, assim, ó, que fazer isso daí não dá certo. Mas o meu ponto não é esse. Invadir o campo, ok, a gente vê muitas vezes. Mas o fato do Juventude, que não ser o time do torcedor, sair prejudicado na confusão, abre um precedente absurdo. Não, Cara, imagina o que pode acontecer, a quantidade de coisas que podem acontecer. Isso da regra, eu não vou ficar questionando regra. Não, na real vou, mas o uso da regra. Sim, o Alan Ruschel foi corretamente expulso, mas eu acho que talvez seria interessante começar a analisar contextos também. Só que tudo pode abrir um precedente e pode abrir dúvidas sobre a credibilidade da arbitragem. Bom, a gente está com o tempo meio corrido, a gente pode voltar a falar disso, que é um assunto bem, bem interessante quando a gente falar de Copa do Brasil de novo. Eu quero só os placares. Ó, Inter e Botafogo no estádio Newton Santos. O Botafogo que vem de vitória por 1-0 em cima do Palmeiras, que é o Palmeiras. Botafogo, o melhor futebol do Brasil hoje.
Aí, ó. E depois Rosário Central, por favor, placares. 2x0 Botafogo. E... Mas lógico, pô. O time que não sabe fazer gol, como é que vai ganhar? Eu digo até mais. E Inter e Rosário Central. 1x0 Inter e o Inter perde nos pênaltis. Cara, eu ia... O cara tá bom de contar a história hoje. Isso aí é aquelas coisas que eu sempre digo. Tem Não que ser tem realista. nada mais Tem internacional. que ser realista. Mas vamos lá. Me Inter engasguei. 3x1. Não, Botafogo 3x1 no Inter. O Inter vai fazer um golzinho, mas vai tomar 3. O Botafogo tá com um ataque espetacular. Rosário Central 1x1 com o Inter. E o Inter vai sair na frente e vai tomar gol no final. Vai ser Beleza. cruel, vai ser cruel. Eu sigo no... Eu vou nesse 2x0, 1x0 e Inter eliminado nos pênaltis. Eu vou na tua hoje. Bom, nossa, até me engasguei com essa. É. Tá, cara, a gente tem pouco tempo pra falar de Grêmio. Eu peço desculpa pros nossos ouvintes, peço desculpa pro Quer Cassiano. que eu dê um relato Não, rápido? Não, cara, eu acho que nem pro relato rápido vai dar tempo. A gente volta a falar de Grêmio, a gente vai falar mais no próximo episódio. Eu prometo. E quando voltar a Copa do Brasil, a gente vai falar mais sobre o jogo do Operário, vai falar mais sobre toda a situação que tá Mas tu vivendo. pode adiantar que perdeu de novo. Um minuto. Fala. O Grêmio venceu do Operário 3x1, uma boa partida. Contra o São Paulo foi uma desgraça mais uma vez. O Grêmio não sabe produzir nada fora de casa, se é que sabe produzir dentro de casa. O Grêmio precisa da Arena mais do que de qualquer outra jogadora. Monsalve ou Arezo, ou enfim, quem vier não vai resolver os problemas do Aravena. Grêmio. Aravena, enfim, quem vier Rivers. não vai resolver os problemas do Grêmio. O Diego Costa voltando vai ser sensacional, mas o Grêmio precisa da Arena acima de tudo, acima de qualquer jogador. O Grêmio precisa voltar a jogar em casa. Jogando fora de casa, o Grêmio não conseguiu vencer ainda nesse Campeonato Brasileiro, então a derrota contra o São Paulo é mais do mesmo, a gente não tinha muito o que esperar. Na Copa do Brasil, foi perfeito o jogo, o Grêmio soube dominar um time que era muito pior e tinha que vencer. Agora voltar no final de semana e tem que voltar a ganhar. Que baita resumo, muito obrigado. E essa é a batalha do hat-trick. Tá, agora eu só vou pedir 3 coisas, que é os placares dos jogos e quem que vocês querem de rival do Grêmio, porque eu tenho a lista aqui, vai ter hoje, dia 18, 2 da tarde, o sorteio da Copa do Brasil. Tu sabe quem pode ser? Senão eu Sei. tenho a lista Todos aqui. podem ser, todo mundo Não pode é, ser, não tem mas tu hipótese. sabe quais são. Sim, sim. Tá, então quem tu quer? Eu quero Juventude. Eita. Eu quero Flamengo, quero que o Grêmio rode logo. Mano, o Juventude tá com o Jair Ventura agora, o cara vai ter que reestruturar o time. Pro O Grêmio, Juventude já caiu, tá? o melhor time pro Grêmio pegar agora eu acho que é o Fluminense. Mais até que o CRB, porque, pô, daí o Grêmio não tem muito Se não peso. for o Juventude, porque viagem curta, né, tá ligado? Ah, o sim. Jair Ventura, não acredito que vai conseguir encaixar o time como fez o Roger. CRB, com certeza. Bom, beleza. Tá, e agora os jogos das oitavas devem ser 31 de julho e 7 de agosto. E que o Grêmio não pegue nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Botafogo, por favor. Perfeito. Bom, aí, ó. O Grêmio vai jogar contra o Vitória no Estádio Centenário, mais uma vez. É o único jogo desse programa. O que vocês esperam do Vitória de Thiago Carpini contra o Grêmio? E no Estádio Centenário. O Grêmio tem que vencer, o Grêmio tem a obrigação de vencer. Nunca teve tanta obrigação de vencer como tem a obrigação de vencer o Vitória nesse final de semana. É o jogo da vida que pode ser da morte. Porque o primeiro fora da zona é o Vitória, com 4 pontos de diferença pro Grêmio. O Grêmio tem 2 jogos a menos ganhando esse jogo. Vai seguir com 2 jogos a menos, só que com 1 ponto de diferença. Então o Grêmio tem a obrigação de vencer 2x0 Grêmio. 0x0, jogo chato, horroroso, que tu vai ver o primeiro tempo e vai dormir no segundo. 1-1. E estamos chegando ao fim em mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado, Lucaciana, pelo resumo. Já falei, semana que vem a gente volta com mais de Grêmio e também Internacional. E, por favor, Inter de Santa Maria, que ganhe hoje e a gente siga promovendo essas discussões maravilhosas sobre o Alvirrubro da Baixada Melancólica. Espero vocês lá, nós estaremos lá para acompanhar o jogo, acompanhar vocês. Enfim, muito obrigado pela atenção. Até mais.